Boa noite, queridos. Boa noite. Mais uma noite que celebraremos o nome do Senhor Jesus. Você já deu uma boa noite para o irmão que está do seu lado? Aproveite esse momento. Dê um abraço nele aí. Diga, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite, Anderson. Já é o cara. Não poderá estar conosco nessa noite, mas creio eu que a pessoa mais importante, ela já chegou. E este não sou eu, mas é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E ele falará aos nossos corações. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmo 68. É a versão NVI, por favor. Leremos os versos de 1 a 6, depois o verso 26, 32, 33, 34 e 35. Verso 1. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Verso 2. Que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Verso 3. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Verso 4. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. Verso 5. Pai de órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Verso 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Verso 26. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Verso 32. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem ao Senhor. Verso 33. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa. Verso 34. Proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Verso 35. Tu és temível no santuário, ó Deus, e o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. É esse Deus que nós vamos louvar agora com o ministério de louvor. Aleluia, amém. Boa noite, igreja. Você pode se colocar de pé? Vamos juntos adorar o Senhor? Esse Deus bendito, esse Deus maravilhoso, o Deus que está aqui, amém, gente? Aleluia, adore a Ele, porque Ele está aqui. Senhor, receba a nossa adoração. Te adoramos, Senhor. Obrigada por Tua presença aqui neste lugar. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes, Ele está aqui. Diga. Ele está aqui. Obrigada, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, nessa noite. Tão certo como amanhã se levanta, tão certo como eu. Você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai falar assim, ó: Deus está em ti, em ti. Mudei. Aleluia. Tão certo como amanhã
Senhor nessa noite. Tua glória e majestade, Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no alto ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Você pode dizer? Oh, leva-me à sala do trono. A tua presença, Senhor, é o que nós queremos. Te adoramos, Senhor. Senhor, leva-me, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Aleluia. Deus está aqui, amém, gente? Como é bom você ver um Deus que nos ouve, um Deus que nos fortalece. É isso que nós vamos dizer. Não apenas de palavras, porque a gente vê isso todos os dias da nossa vida, né? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Como estaríamos? Como viveríamos? Como estaríamos de pé? Como sairíamos de casa se Ele não nos fortalecesse? Esse é o nosso Deus. Então, com essa certeza, eu te convido a adorar, dizendo, a gente se preocupa muito, né? Essa semana eu estava muito preocupada com uma consulta que eu tive ontem. Tenho tratado de uma alergia há meses. Eu nunca compartilhei isso e eu senti um desejo forte no meu coração só para te falar uma coisa. Que mesmo em meio à preocupação, medo, creia que quem vai dar e quem sempre dá e quem tem a última palavra é o Senhor. Às vezes a gente ouve muito isso, mas quando a gente tem que viver isso na nossa vida, colocar em prática de fato, porque cantar é muito fácil. E ontem a doutora falou, olha, não é nada disso, não é alergia, não é dermatite, você tem uma doença dermatológica que é crônica, você só tem como tratar, mas enfim. E eu não tomei posse dessa palavra porque o Deus que me fortalece que vai dar a última palavra, Ele. E eu não sei o que você tem. Deus tocou meu coração para compartilhar isso. Eu não costumo fazer isso, eu não gosto, estou mesmo assim, nunca falei. Mas eu gostaria de dizer para você que eu não sei o que você tem esperado e o medo às vezes está tomando conta do seu coração, eu não sei. Mas o Deus que te fortalece é quem vai dar a última palavra. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso. Em nome de Jesus. Pra que me preocupar
dia de amanhã. Se tudo está nas mãos de Deus, o controle é dele e não meu. Eu não preciso ver para acreditar que Deus tem todo o poder de fazer o que quiser fazer. Ele tem. Em qualquer situação, na fartura ou escassez, tendo a provisão ou não, quem me fortalece é Deus. Eu não sei do amanhã, eu não sei o que vestiram, mas uma coisa eu sei, mais de uma coisa eu sei, quem me fortalece é Deus, quem me fortalece é Deus. Deus é quem me fortalece, não preciso mais chorar, mesmo em meio à tempestade, o meu barco Ele está, na sombra do Onipotente, sei que posso descansar, debaixo de suas asas, nada pode me abalar. Pra que me preocupar com o dia de amanhã, se tudo está nas mãos de Deus? Deixa com Ele, Ele tem o controle de tudo. Oh, Senhor, obrigada. Eu não preciso ver para acreditar que Deus tem todo o poder de fazer o que quiser fazer. Em qualquer situação, fartura ou escassez, tendo a provisão ou não, quem me fortalece é Deus. Eu não sei do amanhã, o que vestir ou comer, mas de uma coisa eu sei, quem me fortalece é Deus, quem me fortalece é Deus. Deus é quem me fortalece, não preciso mais chorar, mesmo em meio à tempestade, no meu barco Ele está, na sombra do Onipotente, sei que posso descansar, debaixo de suas asas, nada pode me abalar. Em qualquer situação, diga. Em qualquer situação, na fartura ou escassez, tendo a provisão ou não, quem me fortalece é Deus. Eu não sei do amanhã, o que vestir ou comer, mas de uma coisa eu sei, quem me fortalece é Deus, quem me fortalece é Deus, quem me fortalece é Deus. Deus é quem me fortalece, não preciso mais chorar, mesmo em meio à tempestade, no meu barco Ele está, na sombra do Onipotente, sei que posso descansar, debaixo de suas asas, nada pode me abalar. Deus é quem me fortalece, não preciso mais chorar, eu não preciso tempestade, no meu barco Ele está, na sombra do Onipotente, sei que posso descansar, debaixo de suas asas, nada pode me abalar. Aleluia. Aleluia. Creia num Deus que te fortalece. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Aleluia.
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Chegou o momento de nós intercedermos por nossas vidas, intercedermos por aqueles que estão passando por desafios. E há um personagem bíblico que talvez esteja se assemelhando à sua história agora. Nós conseguimos identificar parte da sua história lá em 2 Crônicas. Gostaria que os irmãos colocassem da mídia. 2 Crônicas, capítulo 20. Verso 2. Vou começar no verso 2. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Verso 3, por favor. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou o jejum em todo o rei de Judá. Verso 4. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Verso 14, por favor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Verso 15, 16 e 17. Jaziel disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Verso 16. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. 17. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor estará conosco. E nesse momento de intercessão, eu queria convidar você que talvez esteja se enxergando nesse momento da história de Josafá. A você que precisa buscar e clamar ao Senhor, porque você já não... Você está assustado. Você está assustado com o diagnóstico que foi te dado. Você está assustado com o que foi falado para você, que você não iria conseguir, que não dá para suportar o que você está vivendo. Mas a palavra de Deus, só a Escritura, diz que há como vencer. Com Deus há como vencer. Com Jesus Cristo há como vencer. E nesse momento eu gostaria de convidar aqui, você que tem um pedido, que gostaria de compartilhar conosco. Tem lá também, Lu? Não? Tá. Se você quiser vir aqui à frente, nós iremos orar nesse momento. Se você não quiser vir, está tudo bem também. Você pode ficar em pé no seu lugar. Flávio. A irmã gostaria de compartilhar ou não? Eu queria pedir aos irmãos que estivessem orando por mim. Na quarta-feira eu tenho uma audiência, né? E na quinta eu vou sair com a minha mãe para resolver uns probleminhas referentes à documentação dela. Então eu queria pedir ajuda da igreja em oração. O meu pedido, irmão, é agradecimento pelas orações dos irmãos que intercederam pela minha filha, que com 7 meses, quase que a minha neta veio ao nascimento, mas o Senhor poupou esse momento para ela, e ela está bem, já está em casa, né? Vamos orar. Também temos o irmão Oscar, que passou por cirurgia, e outros irmãos aqui que se encontram enfermos. Oremos. Querido Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia a cada um de nós. Senhor, entrego também nas tuas mãos o pedido da tua serva Cátia,
Vá à frente, Senhor, da tua filha, ajudando a ela a resolver esses problemas, que ela possa se sentir abraçada por ti. Deus, também vem te pedir pela vida do teu servo Oscar, que passou por uma cirurgia, mas já se encontra em casa também, ó Pai, se restabelecendo. Que o Senhor coloque sobre ele a sua mão de graça e poder. Pela vida também da Ana Clara, Pai, pelos aqueles 3 dias que passamos, ó Pai, internado com ela no West Door. Venho te agradecer pela vida dela, pela vida da minha neta que está a caminho. Que o Senhor possa continuar, Senhor, guardando e nos livrando de todos os males, Senhor. Nós sabemos que os dias são maus, mas também podemos contar com a tua bondade, Senhor. Nós sabemos a violência que aconteceu no Rio de Janeiro, mas também sabemos que o Senhor tem estado com cada um que passou por esse momento atribuloso, Senhor. Mas que o Senhor venha, Senhor, continuar transformando nossos corações, Senhor. Colocando mais amor em nossos corações, Senhor, para amar o nosso próximo, Pai. Para vivenciarmos com o nosso próximo aqueles que carecem de ajuda, Senhor. Pai, nessa hora também te entrego a vida do teu servo Charles, Senhor, que está com o coração enlutado pela perda do seu irmão. Vá à frente, Senhor, com poder e graça sobre essa família, Senhor. Continua, Senhor, cuidando de nós como o Senhor tem cuidado até os dias de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. As crianças. Vamos orar por nossas crianças. Que o Senhor, o Espírito do Senhor possa falar o coração delas, sustentar os líderes. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome esse grupo em Tuas mãos, ó Pai, que para nós são crianças e nós não temos a capacidade de ver o que elas farão em Seu nome, mas no livro que o Senhor tem escrito da história deles, o Senhor já sabe disso, Pai. Então nós te pedimos que nesse momento de preparação, que o Seu Espírito possa repousar sobre a vida deles, sobre a vida dos seus líderes, e que eles possam sair dali alimentados espiritualmente. Em nome de Jesus, amém. Amém. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos acompanham e nos perseguem. Eu comecei falando sobre a história de Josafá, né, de um momento em que ele está enfrentando, que ele está com medo, com um certo receio. Só que se nós lermos alguns versículos à frente, gostaria de colocar-se 2 Crônicas ainda, 20, vou começar no verso 18, lerei o 18, 19, 20 e 21. No verso 18 nós lemos: Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. 20. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com o cântico: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor é leal e dura para sempre. E todos nós sabemos o desfecho da história de Josafá. Ele começa com lutas, com medo, com pavor, e termina agradecendo a Deus. E nesse momento, você também que tem os seus motivos de agradecimento, é convidado a vir aqui também para compartilhar conosco. Porque é importante nós nos compadecermos da dor do outro, mas é importante também vermos o agir de Deus na vida do outro. Nesse momento você tem a oportunidade, se você tem motivos para agradecer, que você viesse aqui à frente
para que nós pudéssemos então orar juntos. Rebeca. Boa noite, igreja. Eu quero agradecer por mais um ano de casamento que eu estou fazendo com aquele lindo ali de vermelho. O mais lindo de todos. Eu tenho 2 agradecimentos. Um que quinta-feira agora eu completo mais um ano de vida. E também, essa semana que passou, estava em casa, né, prestes a deitar, e começo a sentir um cheiro de fumaça, né? E sem entender, a gente olhei pela rua para ver se era alguma coisa, e nada. E depois, com aquele cheiro me incomodando, tentei deitar de novo, quando eu falei, não, isso está errado. E quando eu fui ver, meu pai tinha deixado uma panela de pressão no fogo, e aquele pininho de escape já tinha ido embora, e ele estava dormindo, sentado no sofá, minha mãe deitada na cama dormindo. Aí, ao mesmo tempo que eu desci sem chave da porta da casa da minha mãe, subi correndo, abri, quando eu abri, saiu aquele cortina de fumaça. Aí eu falei assim, Jesus amado. E, tipo assim, olhando o vizinho na rua, aí eu falei, com meus pais, eu chamo meu pai, não foi nada não. Eu falei, que isso, pai? Aí eu falei assim, mas Deus teve misericórdia, entendeu? Graças a Deus ali naquele momento ali. Glória a Deus. Deus cuidou tanto do meu pai e da minha mãe. E não sei o que poderia ter acontecido, mas pela fumaça, com a idade já, que são dos dois, né, poderia ter ocasionado coisas piores. Mas Deus teve cuidado, não só com a vida da minha mãe e com a vida do meu pai. Só agradecer mesmo. Amém. Livramentos de Deus, né? São os livramentos conscientes. Se nós tivéssemos acesso aos livramentos inconscientes, nosso culto nunca terminaria. Seria só um momento de gratidão. Glória a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida da Rebeca e do Lucas, ó Deus, que anos atrás aceitaram o desafio de formar uma família, ó Deus. Nós sabemos que a sociedade não acredita mais nisso, nos seus planos, naquilo que o Senhor instituiu. Mas nós te agradecemos pela vida desses servos que não apenas aceitaram o desafio, mas têm sustentado ao longo desses anos. Que o Senhor possa continuar à frente desse casal, desta família, dando sabedoria para que muitos e muitos outras datas possam ser comemoradas aqui, ó Pai. Te peço também, eu te agradeço, na verdade, pelo livramento que tu deu ao teu servo, à família do teu servo, ao pai do teu servo Rodrigo, Pai, que talvez mesmo ainda não trilhando seus caminhos, não confiando plenamente em Ti, não assumindo um compromisso contigo, mas ainda assim a Tua misericórdia, a Tua graça o alcançou, Pai. Nós Te agradecemos por conta disso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lu, você avisos e... Então, queridos, atenção, vamos fazer os anúncios. Eu falei na semana passada sobre esse encontro aí, fé e ciência. E eu gostaria de estender, na verdade é um evento que a gente quer fazer para a juventude. Aí conversando, o Bibico achou legal também, a gente conversando, a gente achou legal abrir para a igreja, porque esse é um assunto, um tema bem interessante. Então, se você se interessar e quiser estar aqui conosco no próximo sábado, às 17 horas, você vai ser abençoado. A gente vai estar recebendo aqui o Rafael, mais conhecido como Bira, né? Ele já foi membro da nossa igreja e ele é doutor em engenharia nuclear. Ele vai estar aqui compartilhando com a gente, tirando dúvidas, um bate-papo bem legal, no próximo sábado. Então, gente, se você estiver aí, né, tiver um compromisso e se interessar por isso aí, a gente vai fazer perguntas também, a gente vai ter um café. Então, é só vir, tá? É só vir no próximo sábado, às 17 horas, para a gente estar falando aí sobre esse assunto muito legal, muito interessante, fé e ciência, tá? E você é super convidado a estar conosco, tá bom? E está vindo aí a tarde de oração, que será promovida pela MCM do Oeste Carioca. Falei certo, Mônica? Né?
No próximo dia 11, terça-feira, às 15 horas. Vai ser aqui na igreja esse encontro, tá? Não é só para MCM daqui da nossa igreja, tá? Vão vir várias MCMs aí do Oeste Carioca, vão estar aqui nesse dia. Então, atenção MCM aí, mulheres que quiserem estar aqui nessa tarde de oração, tá? No próximo dia 11, terça-feira, às 15 horas. E a Mônica também falou que quem quiser, né, está adquirindo um manancial, Esperança para cada novo dia, pode estar procurando a Cláudia, tá bom? Para adquirir esse manancial aqui, que está ali. Que eu achei que não ia estar ali, mas graças a Deus está ali e está aqui. Esse povo da mídia é top. Então, se você quiser se interessar e quiser um manancial, só procurar a Cláudia, tá bom? Para adquirir. E o pastor falou de manhã, e ele pediu para estar reforçando aqui com vocês, que no ano novo, gente, a gente já está em novembro, né? E piscou dezembro, virada do ano, culto da virada, culto da vitória, né? E vai estar conosco, se assim Deus permitir, o cantor André Leono, né? Que é bênção. Então, vai estar aqui conosco nesse culto no dia 31, às 9 horas. Então, se programa aí com a sua família para estar aqui conosco virando o ano, né? Na IBBE, tá? Então, a gente vai estar aí recebendo esse cantor aí, vai estar adorando ao Senhor conosco nesse dia, tá bom? E vai ter mais algumas novidades que o pastor vai ficar falando aí, né, durante esse mês de novembro. E acabando o culto, gente, hoje vai funcionar o espaço gourmet, tá bom? Tem bolinho de aipim com carne moída, bolinho de aipim com carne seca, pode levar para viagem, pode comer agora. Então, saindo daqui, você pode ir ali rapidinho no espaço gourmet e desfrutar dessa iguaria, né, ali na cantina. E vem com bebida, né, mãe? Com bebida, ó. Bebê, combo completo. Foi, né? Queridos, vamos aproveitar esse momento e conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando? Pela primeira vez, tem a Roberta. Cadê? Está lá atrás. Está escondidinha lá atrás, mas a gente vê, Roberta. Primeira vez nos visitando aqui. E tem a neném, né? Está com a neném? Oh, Manuela. Sejam muito bem-vindas. Que bom, Roberta, que você está aqui conosco essa noite. É muito bom que vocês, né, estão aqui conosco essa noite. Que seja a primeira de muitas, tá, Roberta? Saiba que aqui a gente está sempre de braços abertos para te receber. Você é muito bem-vinda, tá? Tem também mais visitantes, não é só? Além da Roberta e da Manuela, Geraldo, que está ali atrás também. Cristiane, que está do lado do Geraldo, né? Karen e família. É família? Ah, sim. Ah, tá. Estão na classinha. Estão sendo abençoados lá também. Glória a Deus. Primeira vez também conosco. Que bom, gente. Que bom. E a nossa igreja hoje está cheia de visitantes, hein? Esmeraldina, da Igreja Batista Central do Correio, nos visitando hoje pela primeira vez. Cadê? Está ali, querida. Seja bem-vinda. Que bom que a senhora está aqui conosco. Que bom, gente. Então, eu sempre costumo dizer que o meu bem-vindo é muito, muito furreca, é pouco. Por isso que o bem-vindo da nossa igreja, e é o melhor bem-vindo que você vai ouvir. Ó, presta atenção, dona Esmeraldina. O melhor bem-vindo que a senhora já ouviu na vida. Vamos provar, gente, isso que aqui só tem boa esperança? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Volte só. Aê. Ah, mandou ver, amor. Tá ligado, né? Voltem só sempre, tá bom? Muito bom tê-los conosco nessa noite, amém? Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Esse momento que a gente está fazendo agora é um momento missionário. Então, eu fiquei incumbido, responsável pelo esse momento. E eu queria convocar cada um dos irmãos. A gente já está chegando já no final da campanha. E Deus tem abençoado muito essa campanha. Deus tem feito o mover dele extraordinário nesse meio. E eu acho que eu estava vendo a caminho para a igreja. Eu fiquei pensando sobre esse tema, minha pátria para Cristo. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, falei assim, Senhor, o que eu tenho feito para ganhar minha pátria? O que eu tenho feito para ganhar minha pátria? O que nós fizemos aqui para ganhar nossa pátria para Cristo? Porque a gente passou por esse final de semana aí, meio turbulento, tenso. Talvez se eu orasse mais, a intervenção de Deus poderia ter agido
talvez nessa comunidade. Às vezes eu paro para analisar e ver que naquele meio de tudo aquilo que estava acontecendo, a turbulência, no Rio de Janeiro, eu vi muito jovem. Vi, às vezes, assim, adolescente, entendeu? Entrando por uma situação complicada. E a gente para analisar o que nós temos feito para alcançar aquelas almas. Isso a gente está falando aqui pertinho da gente. Agora imagina mais distante. Pessoas que talvez não têm comunicação, ou talvez a comunicação é muito pouca. Às vezes depende de um missionário para levar a palavra de Deus. E às vezes há muita dificuldade para levar a palavra de Deus até os ribeirinhos do nosso Brasil. Então, eu vou mostrar um vídeo. E esse ano, a campanha está muito focada, nacional, em relação a esse vídeo que eu vou estar passando aqui para os irmãos. É que o foco é ter um barco. Porque o barco que a gente tem, ele alcança, demora muito a alcançar esses ribeirinhos. E com esse barco que a Junta de Missões pretende comprar, ele é um pouco mais rápido e atinge muito mais, alcança muito mais os ribeirinhos e vai estar ajudando muito mais. Mas isso, para acontecer isso, não só depende de mim, mas depende de todos nós. Que a gente possa estar ajudando em oração, ajudando e contribuindo. E quem sabe, nas férias de vocês, no momento que tiver de... eu estou com 30 dias em casa, Rodrigo, eu gostaria de ir para o campo missionário. Vem até nós, a gente consegue. Existem barcos que saem por 15 dias, você pode estar fazendo essa viagem missionária, conhecendo no campo como que funciona, e estar prestando seu serviço ao Senhor, nesse momento de férias e de lazer. Vídeo. Nós temos outras comunidades onde nós temos missionários trabalhando na plantação de igreja. Então essa lancha também vai proporcionar que toda a Amazônia, onde nós temos missionários, alcance também para fortalecer o trabalho desses missionários. Então a ideia e a proposta é que essa lancha vá mais longe para abençoar e fortalecer os nossos trabalhos no contexto da Amazônia. Hoje nós fazemos mais de 60 mil atendimentos com o missionário. Nosso desejo é alcançar todas as comunidades. Nós sabemos da necessidade de levar médicos, dentistas, enfermeiros, mas principalmente a necessidade de levarmos a esperança do Senhor. Apresentar a essas pessoas o Cristo que salva, que muda a história. Eu quero convidar você a participar conosco. Nós temos aí um grande desafio, mas uma grande oportunidade para ainda na nossa geração nós alcançarmos os rincões da Amazônia com a graça de Jesus. O nosso barco missionário 1, ele tem atingido o estado do Amazonas. Uns rios como o Rio Solimões, o Rio Negro, o Rio Madeira. Agora, com essa lancha, conseguiremos ir em lugares mais longe ainda, como o Alto Solimões, chamamos, e até a Ilha do Marajó. Sabemos que temos muita terra para conquistar. E esse barco, essa lancha, vai proporcionar que a gente chegue nesses lugares para levar ações de compaixão e graça. E nós queremos convidar você a, junto conosco, alcançarmos a todas as comunidades que ainda não conhecem de Jesus e levar a esperança através de atendimentos médicos, odontológicos e da compaixão de Cristo Jesus. Então, estamos convocados. Então, este momento, caso a gente está há 2 semanas para fechar o momento missionário, tem esse envelope ali na frente, entendeu? Você pode estar pegando, Rodrigo, acabou o envelope, pode pegar qualquer envelope, colocar ali uma oferta de missões. Meus irmãos, não é 1 milhão, 2 milhões, não. Se for, amém também, a gente recebe.
mas é aquilo que Deus colocar no seu coração. E a gente possa fazer parte, entendeu? A nossa geração possa fazer parte desse momento, de estar contribuindo. E se Deus quiser, quem sabe, não uma lancha, mas 2 lanchas, para a honra e glória do Senhor. Amém? E, se a Mônica não veio não, mas a Mônica acho que está lá na frente. A gente também tem um momento que a gente vai estar fazendo, que é o Panetone Missionário, da Cristolândia. Se eu não me engano, acho que para a semana que vem, acho que a gente já vai ter, a gente ficou de encomendar 2 caixas. Então, meus irmãos, se quiser contribuir, essa é a oportunidade. As oportunidades Deus não coloca na nossa frente. Às vezes a gente fecha os olhos e perde a grande oportunidade de abençoar o reino de Deus. Então, não vamos fechar os olhos. Vamos abençoar. Amém? Então, vou orar. Todo mundo de cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus, e oramos. Pai, muito obrigado, Deus, por estar falando contigo, Deus. Podemos te agradecer, ó Deus, por cada momento que o Senhor nos dá, por cada fôlego de vida, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és misericordioso com as nossas vidas, Pai. Tu tem nos sustentado, Tu tem nos guardado, nos protegido, Pai querido, Pai amado, todo santo dia, Pai. E às vezes, Pai, a gente não consegue retribuir, Pai, um pouquinho daquilo que o Senhor faz por nós. Então, Pai querido, Pai amado, usa-nos, Pai, para que a gente possa fazer o Teu querer, Pai. Para que eu possa dizer que minha pátria, Pai, serve a Ti, ó Deus. Para que eu possa, Pai querido, Pai amado, ser instrumento, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Para que eu possa levar, Pai, o Teu evangelho, Pai, aonde eu pisar a planta dos meus pés, Pai. Ó Pai querido, Pai amado, esteja com aqueles missionários, Pai, que abriram mão, Pai, de estar, Pai querido, Pai amado, no conforto das suas famílias, Pai. Mas estão no campo, Pai, levando a Tua palavra, Pai, falando do Seu amor, Pai, falando o quanto o Senhor transforma e muda a vida, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, e amém. Irmão Penido, Davi, já vem para cá. Boa noite, igreja. Chegou o momento de nós fazermos nossa dedicação de vidas, bens e talentos. Para isto, estaremos lendo a 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você nessa noite veio preparado, você poderá trazer os seus dízimos, as suas ofertas diante do altar do Senhor, mas traga com alegria no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Manuel Avelino, quando colocou um propósito no seu coração de construir uma grande igreja lá na cidade de Niterói, ele enfrentou inúmeros desafios. E o primeiro desafio foi arrecadar dinheiro. Chegou ao ponto de que tinha até material e conta-se a história que o tesoureiro chegou para ele: pastor, está faltando areia. E reuniu então os diáconos: vamos orar. E o diácono que gosta de orar, aquela oração longa, e o diácono começou a orar, e ele chegou assim: irmão, Deus sabe que Ele é todo poderoso, Ele sabe que é maravilhoso, peça que Deus mande areia. E sabe o que aconteceu, Bebeto? A poucos metros da igreja, um caminhão quebrou. Sabe, Anderson? Bateram lá na porta da igreja: cara, eu não tenho como levar, vocês aceitam essa areia? É agora. Pensa que acabou? Sabe o que aconteceu, Júnior? Faltou comida. E agora? Cadê o frango? Cadê a carne? Sabe o que o pastor Manuel fez? Nilo, vamos orar. Chegou a comida. Pensa que acabou? Não. Veio uma grande tempestade aqui no estado do Rio de Janeiro, caiu um raio em cima da igreja. Toda a obra estava quase no final,
veio tudo abaixo. E uns olharam para o outro e assim desistiram. Sabe o que ele fez? Foi para o gabinete. O que aprendemos hoje, levando as 5 solas da Reforma Protestante? Solas Escritura. Romanos capítulo 8, tocou no seu coração, ele de joelho lembrou: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Marcleide escreveu esse hino que você solicitou, 454, do hino do nosso cantor cristão, Vitórias nas Lutas. Temos por lutas passadas, umas mais temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua vida, paz e perdão e salvação. Tudo começou com oração. Em fervente oração, quero convidar a você, diante de Deus, colocar a sua vida, dedicando diante do altar de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares laudar. Quando tudo perante o Senhor estiver, que o Senhor tem poder. O quê? Maravilhas. Seu imenso quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver o quê? Quando tudo deixares no altar. Se orares
sem no teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir o que tua alma se abrir, tudo o que deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver o que o Senhor tem poder, sim, quando tudo deixares no altar. Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos que estiveram aqui à frente e depositaram seus dízimos, as suas ofertas, Pai querido, para o crescimento do seu reino. Que o Senhor possa abençoá-los imensamente. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Queria convidar a irmã Marcleide aqui, que fará uso desta palavra viva e eficaz. Estou feliz de poder orar por você, Marcleide. Prefiro orar pelas pessoas do que quando oram por mim. Estou muito feliz. Oremos. Senhor Deus e Pai, te entrego agora, Deus, a tua serva, Pai, que se dedicou, Pai, para entender, compreender, viver a tua palavra. E agora, o que o Senhor já falou ao coração dela, Deus, ela irá transmitir aos nossos corações, na certeza de que, assim como os ouvintes vão submeter a esta palavra, ela também já submeteu essa palavra, Pai. Amém. Então, nós te pedimos que o Senhor só apenas continue falando o que o Senhor já falou ao coração dela. Amém. Que o Senhor possa manifestar coragem e ousadia em sua fala, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Boa noite, igreja. Eu também prefiro orar pelo pregador do que orem por mim. Deus tenha misericórdia e possa falar aos nossos corações essa noite. Amém. O texto que eu vou ler essa noite, ele está localizado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando o pastor me deu essa missão, eu falei, pastor, eu tenho só 2 dias para preparar. Que eu fiquei com meu esposo no hospital, cheguei em casa, foi tudo muito corrido. E eu falei, Senhor, me ajuda a entender a tua palavra. E me prepara para subir no púlpito, me prepara para estar no altar. Porque para estar aqui no altar, precisamos também nos preparar. E foi a minha oração ao Senhor. E Deus colocou esse texto no meu coração, esse tema, já há algum tempo. A igreja que devemos ser. Coincidentemente, hoje também foi comemorado pela manhã o dia da reforma, que aconteceu no dia 30, hoje,
nós comemoramos aqui na igreja, o Dia da Reforma Protestante. Então, o tema da mensagem de hoje à noite é a igreja que devemos ser. Amém, igreja? Eu vou pedir que coloque ali o texto. Vou pedir, se você puder, ficar em pé. Se você não puder, não tem problema, pode permanecer sentado, sem nenhum problema, tá? Vamos fazer a leitura desse texto de Atos 2, 41 a 47. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Vou pedir para todos lerem junto comigo o 47 agora. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Você poderá se sentar nesta hora. E aqui a palavra do Senhor, né? A igreja que devemos ser. Como o Bebeto falou, quando Deus colocou esse tema em meu coração, eu pensei o seguinte: como eu vou falar? De que maneira eu vou falar? Então a minha oração hoje é: Senhor, que eu possa transmitir a Tua palavra, mas que ela sirva, Senhor, para edificação do corpo de Cristo. Que as minhas palavras não venham, Senhor, ferir, magoar, deixar ninguém entristecido ou desanimado, mas que as minhas palavras, Senhor, venham de Ti. E que eu possa, Senhor, eu sou a primeira que necessito de transformação, e que eu possa transmitir aquilo que Tu queres para o Teu povo. E esse texto, né, segundo o manual da Sociedade Bíblica Brasileira, apontam que o livro de Atos foi escrito por Lucas, possivelmente no ano 63, 64. Já que Paulo estava preso. Ele cita no final de Lucas, ele cita já a prisão de Paulo. E o livro de Atos retrata um período de aproximadamente 30 anos, retrocedendo. Então, o livro de Atos, ele retrata desde eventos históricos como o próprio nascimento da igreja primitiva, que foi a primeira igreja que se formou após a morte de Jesus Cristo, quando os apóstolos começaram a se reunir de novo, juntos em oração, para ativar, para então criar a igreja. Então os apóstolos começaram a se reunir, orar, mesmo diante de perseguições. A ascensão de Jesus, Lucas também retrata, citando Pedro, o discurso que Pedro fez, citando e confirmando toda a trajetória que havia acontecido com Jesus, desde a sua morte até a sua ascensão, ressurreição. E também o livro, esse capítulo de Atos, o livro de Atos, ele também traz o dia de Pentecostes, que era uma data comemorativa pelo povo, e ele traz importantes lições e missão da igreja. No dia de Pentecostes também aconteceu o quê? A descida do Espírito Santo de Deus.
Então pode-se considerar que o livro de Atos é um livro que ele é essencial para nós como cristãos entendermos como um todo a palavra do Senhor. Ele vem fazer uma aderência e ele contribui para um entendimento global da palavra do Senhor, principalmente no Novo Testamento. E esse tema, a igreja que devemos ser, né? Vamos lá. Se você for olhar o versículo 1, ele traz, né? O 41, ele fala assim: eram batizados de bom grado os que receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A igreja começou a orar, a igreja começou a clamar, o Espírito Santo veio, Jesus havia subido, mas deixou o Espírito Santo. À medida que o Espírito Santo desceu, ocorreram muitas conversões. E ocorreram essas conversões e a igreja ia prosperando cada dia na direção dos apóstolos. E eles perseveravam na doutrina. Que doutrina é essa? Palavra, a Escritura. Eles não abandonaram a doutrina, a Escritura. Jesus morreu, mas eles permaneceram no cumprimento da doutrina, das Escrituras sagradas. E quais são então as características da igreja que devemos ser, né? A primeira característica é seguir a doutrina dos apóstolos, seguir as Escrituras. Não podemos abandonar as Escrituras. Aí vocês vão falar: irmã Marcleide, mas nós não abandonamos as Escrituras. Irmãos, precisamos todos os dias refletir o que nós temos feito com a Escritura, com a palavra do Senhor, se nós temos lido e nós temos aplicado em nossas vidas. Centrados na mensagem de Cristo. Cristo é a mensagem principal. Cristo é o Senhor. Cristo é o Salvador. Nada além de Cristo. Sempre Cristo. Como a sua morte, sepultamento, ressurreição. Nosso Cristo está vivo. Por isso nós estamos pregando o Evangelho vivo. Nosso Cristo não está morto. E eu fiquei pensando: que Evangelho temos vivido? Será que nós temos vivido o Evangelho do Cristo vivo ou do Cristo que está morto? Às vezes nossas vidas são apenas murmurações, reclamações, falando mal do irmão, criticando, assolando, puxando o tapete, com inveja. Isso é o Evangelho do Cristo que tivesse morrido, mas Ele ressuscitou. O Evangelho do Cristo vivo é outro. Penso que às vezes a gente pode estar vivendo um Evangelho equivocado. A igreja que devemos ser é outra igreja, irmãos. A começar em mim. Eu preciso viver o Evangelho do Cristo que está vivo. Eu preciso olhar para o meu irmão e apoiá-lo, levantar, dar-lhe a mão. Eu preciso aplicar a Escritura na minha vida. E eu preciso aplicar a Escritura na minha vida. Aprendemos a pôr em prática a palavra do Senhor. A igreja crescia, a igreja primitiva, porque ela aplicava a palavra do Senhor. Permanecermos na sã doutrina revelada nas Escrituras. 2 Timóteo 3,16, ele traz um texto lindíssimo, que ele fala assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Como servos de Deus, temos que ser justos. Nós queremos ensinar a palavra para o outro antes que a palavra seja aplicada em nós. Precisamos aprender a palavra, não teoria. O mundo não aguenta mais teoria. O mundo quer prática. O mundo quer uma igreja que pratique palavra. Antes de ensinar a palavra ao outro, preciso eu mesma aprender a palavra. E principalmente viver a palavra, queridos. Chega de aplicar a palavra para o outro. A palavra serve para o outro, mas não serve para mim. Eu preciso aplicar na minha vida. E ser justo. Como servos de Deus, precisamos ser justos.
A aplicação da palavra precisa transformar primeiro a minha vida. Como igreja precisamos pregar Jesus, podendo a um mundo que está indo para a perdição eterna. Essa semana nós fomos assolados por aspectos terríveis. E eu fiquei imaginando a mesma coisa que ele falou. Aonde está a igreja? Muitas pessoas, irmãos, às vezes envolvidas em veredas da morte, começaram as suas vidas num lar cristão. Começaram as suas vidas dentro da igreja. Mas em algum momento se desviaram. Se magoaram, se feriram, se afastaram. Se afastaram da presença do Deus vivo. Se afastaram da presença do Cristo que morreu por mim e morreu por você. Nós como igreja precisamos pregar esse evangelho nesse mundo que está tão carente da palavra de Deus. Mas ele está carente da palavra de Deus. Ele está carente do evangelho verdadeiro. Ele não quer mais o evangelho teórico. Ele quer prática na palavra. Ele quer ver Jesus em nós. Ele não quer mais. Ele não quer mais ouvir apenas falácias. Ele não quer mais o evangelho dos nossos templos apenas. Estamos aqui reunidos. O mundo precisa de outro evangelho de Jesus, que é o evangelho verdadeiro. E às vezes nós, por nós mesmos, transformamos a palavra, que é muito grave e sério. E pessoas estão indo para a perdição eterna. De quem é a responsabilidade, de quem é a culpa? Sabe, um dos pilares da igreja é o evangelismo. A igreja precisa evangelizar, evangelizar sempre, evangelizar mulheres, evangelizar crianças, embaixadores, mensageiras. A igreja precisa investir em organizações missionárias. Quando às vezes eu vejo Mônica no grupo, cadê Mônica? Está aí? Mônica está aí fora, né? Vamos visitar o Lar do Ancião. Poucas irmãs às vezes aparecem. Vamos visitar a Cristolândia. Vamos doar para a Cristolândia. Essa semana nós estivemos lá. A missionária chorou. A missionária chorou porque a MCM daqui levou alguns tapetes. Irmã Marli tinha doado 2 tapetes. Nós conseguimos mais algum. Quando eu entreguei os tapetes para a missionária, ela abraçou. Eu fiquei com meu coração partido. Que tipo de igreja que nós somos? Que quando visitamos uma Cristolândia, levamos alguns tapetes. Mas a carência é tamanha que a missionária ficou agradecida. Porque recebeu, acho que foram 8 tapetes. E eu fiquei pensando, a igreja nós podíamos ter doado muito mais. Eu podia ter doado muito mais. Só levamos 8. Eu fiquei com vergonha. Ela me agradeceu e falou, muito obrigada pelo carinho de vocês da Igreja Batista Boa Esperança. Então, irmãos, invista em mensageira do rei. Apoie as líderes, traga suas filhas, prepare um lanche para elas que ficam aqui na sala. Invista em embaixadores do rei. Invista em missões, doe para missões. Irmãos, é a obra do Senhor. Todo o resto que está aqui vai passar. Investir na obra, permanecer na Escritura, é o que a palavra diz. E a comunhão. Quando eu li a comunhão, que eu fui estudar a comunhão, eu fiquei, Senhor, tem misericórdia. A igreja primitiva, queridos, tinha um senso de união. Se uniam, compartilhavam. Se uniam. E esse compartilhar, eu não falo aqui de aspectos financeiros. Às vezes o que o seu irmão precisa é de um abraço. Seu irmão precisa de uma palavra de carinho, de afeto. Seu irmão chega aqui, está com uma enfermidade, está com algum parente doente. E às vezes a gente não chega perto dele. A comunhão precisa acontecer na igreja. A igreja que devemos ser uma igreja que tenha comunhão. Não é comunhão com o irmão que é bonzinho, não. É comunhão com aquele irmão. O irmão faz isso. Não importa. Hoje eu conversava com uma pessoa. Exerça de misericórdia com seu irmão. Se seu irmão não está do jeito que você queria, tenha misericórdia do seu irmão. Porque Jesus Cristo tem misericórdia de nós.
Nós queremos que as pessoas tenham misericórdia da gente, mas a gente não quer ter misericórdia do nosso irmão. Então assim, a igreja que devemos ser uma igreja cheia de misericórdia. É uma igreja que, se aquele irmão falou alguma coisa que você não gostou, você chega para ele e fala: meu irmão, eu te amo, me desculpa que eu não queria provocar essa reação em você. Se você se sentiu assim, me perdoe, mas me perdoe, mesmo que você não tenha culpa, para manter a comunhão e a união. E hoje nossas igrejas, esse conceito, né, ele vem ficando assim um pouco, talvez até, quando eu falo nossas igrejas, não falo daqui da igreja Boa Esperança. Boa Esperança não tem isso não, tá? Né? Não posso ficar falando mal da minha própria igreja. Falando das igrejas de modo geral, né? Claro. O grego, koinonia, indica afastamento dos interesses particulares. Como igreja de Cristo, manter a união, sabe o que significa? Eu não posso estar aqui voltado para os meus interesses particulares. Aqui o interesse da igreja é pregar Jesus. O meu interesse particular tem que ficar de lado. Jesus é que precisa ser pregado aqui. Aqui nós temos um dever, um senso comum de propagar a palavra. As pessoas ao chegarem aqui precisam sentir: que igreja é essa unida? Que igreja que os irmãos são carinhosos, são atenciosos? As pessoas precisam querer estar aqui, querer Jesus, porque somos unidos, porque somos um só corpo. As pessoas precisam querer. Nada pode ser sobre nós. Tudo para Ele, porque tudo é dele, o reino é dele, a igreja é dele, nada sobre nós. O que é sobre nós que faça que o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, em cada um de vocês, possa morrer, fazer morrer o eu. E crescer Jesus. Que Jesus cresça no meu coração. Que Jesus cresça no meu coração. E que você fala: a irmã Marcleide, eu acho que ela foi transformada. Precisa ser assim, queridos. Precisa dizer dessa forma. Havendo comunhão com Deus, essa comunhão se expressará nas relações interpessoais. Eu sempre pergunto, se eu falo para minhas filhas, ela fala: não é não, mãe, não é não. Eu falo: gente, eu tenho sido paciente. Eu tenho sido amorosa. Eu tenho sido realmente uma serva de Deus. Precisamos, irmãos, mudar. Nós precisamos promover a comunhão. Se você percebe que ali tem uma falta de comunhão, vá lá e promova a comunhão. Vai lá e promova a comunhão. Vai lá e una pessoas. O papel da igreja é esse, é orar, é estender a mão ao caído, é puxar o que é levantar o que está caído, não é chutar para ele cair mais ainda. Levanta, estende a tua mão, exerça Jesus. Ninguém vai precisar pedir. É visitar os enfermos. Ah, mas eu não gosto de hospital. Visite o enfermo. Se você não gosta, coloca uma máscara, passa um álcool gel na mão, mas vá visitar o teu irmão que está no hospital. Vá ao cemitério. Vá ao cemitério que teu irmão, na hora que ele está enterrando o familiar, ele precisa de nós. Nós estamos dentro das nossas casas. Ah, não vou não. Não pôde ir no cemitério, vai visitar o seu irmão que está na casa, triste com alguém enfermo. Ninguém vai precisar pedir. Se a igreja for cheia do Espírito Santo de Deus, se nossa vida estiver cheia do Espírito Santo de Deus, você vai fazer aquilo que Deus quer. Ninguém vai te pedir, ninguém vai te implorar. E também a igreja que devemos ser se mantém em oração. Se dedicavam à oração. A igreja de Jerusalém sofria perseguições diárias, mas a igreja primitiva se dedicava em oração, tanto em conjunto no templo como nas casas. Se dedicavam a orar. O poder de Deus naquela igreja fluía, que a igreja orava. Nós, como igreja de Cristo, precisamos orar para que o poder de Deus possa fluir em nossas vidas. O escritor, amém?
O escritor e missionário E.M. Bounds, em seu livro Poder pela Oração, ele diz o seguinte: nós somos o conduíte pelo qual o óleo flui. Ele não precisa ser de ouro, o conduíte, mas precisa estar limpo. O conduíte precisa estar limpo. Nosso coração precisa estar purificado, sem mágoa, sem rancor, livre para o Espírito Santo fluir através de nós, para que nós sejamos o canal por onde Cristo Jesus, através da sua palavra, possa passar e possamos pregar para outras pessoas, e dessa forma contribuir para esse mundo que é um mundo que está indo num caminho tão tenebroso, irmãos. Se estivermos cheios do Espírito Santo, vamos produzir o fruto do Espírito. E como igreja nós vamos impactar esse bairro. As pessoas vão passar ali na rua e falar: esta igreja é uma igreja que adora o Senhor. Essa igreja é uma igreja que provoca um impacto no bairro. Essa igreja prega a palavra. Eu creio em Jesus Cristo porque eu vejo nesta igreja que os irmãos têm comunhão. Eles deixam agir, eles deixam Jesus agir na vida deles. Nós não vamos precisar, irmãos, de nada, porque nós vamos ter a presença de Jesus. Se cada um de nós tiver Jesus, vai fluir o Espírito Santo, vai avivar pessoas, vai trazer visitantes, vai ter conversões. Mas precisamos limpar os nossos conduítes, limpar os nossos corações, as nossas vidas, para que Jesus reine em nossas vidas. A igreja pode causar um impacto. Essa igreja que devemos ser. O Evangelho de Jesus Cristo é vida em abundância. Eu falei com Davi do hino porque o Evangelho de Jesus é vitória nas lutas. Quantas lutas temos passado? Algumas são temíveis. Algumas lutas que passamos são cruéis. Mas mesmo nas lutas mais cruéis, temos Jesus conosco. Aleluia. Ele não nos abandona. Luciana contou uma experiência aqui. Às vezes é difícil, mas Jesus está contigo, está guiando o teu barco, está te sustentando, como está sustentando a cada um aqui que estiver nas mãos dele. Às vezes as nossas lutas são tão difíceis. Enfermidades. Quem não tem uma pessoa enferma na família? Não é? Não é, minha irmã? Às vezes é difícil. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é o Deus conosco, que Jesus deixou o Espírito Santo, nós podemos ter vitórias nas lutas. Nós podemos enfrentar as dificuldades. Qual evangelho a igreja do Senhor tem vivido nos dias atuais? O evangelho de Jesus traz vida. Traz vida. Se as pessoas chegam aqui e têm vida, se sentem vivas, é o evangelho de Jesus. Mas às vezes individualmente a gente tem vivido um evangelho que é um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Precisamos, né? Hoje de manhã o pastor falou sobre reforma. E eu fiquei pensando assim, a igreja não precisa de reforma. Só que depois eu entendi que na realidade a igreja não precisa de reforma. Quem precisa de reforma é o meu coração. Tem que ser reformado, sim. O meu coração precisa, os nossos corações precisam ser reformados para viver o verdadeiro evangelho. Minha oração nessa noite é que eu possa falar de um evangelho vivo e que você saia daqui jubilando de alegria em seu coração. Não que os problemas acabaram, mas que você saiba que você tem Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, o que ressuscitou, o que está te sustentando, o que vai te levar até a vida eterna com Deus. Você vai passar por essa vida aqui bem, vai passar bem porque você está com Jesus. E no final, você vai estar melhor ainda, porque vai estar com Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Aleluia. Bondes diz o seguinte: homens mortos tiram de si sermões mortos. Eu fiquei tão preocupada, falei, Senhor, permita que eu não pregue uma palavra morta. Aviva a minha vida, para que ao chegar no púlpito eu pregue uma palavra viva, uma palavra que levante as pessoas, uma palavra que traga as pessoas para o teu reino.
que haja, Senhor, o teu fluir. Lutero ainda dizia assim, que um sermão sem unção endurece o coração. E hoje a gente falou muito da reforma, né? Então que nossos sermões, que nossos testemunhos não sirvam para endurecer coração, mas que nós tenhamos a unção do Espírito Santo de Deus. Que cada um de vocês tenha a unção do Espírito Santo de Deus. Quando vocês falarem, que as pessoas falam assim, aleluia, glória a Deus, meu irmão, você está me abençoando, você está sendo bênção na minha vida. Assim que devem ser os cristãos que fazem parte do corpo de Cristo, né? Cristãos que fazem parte do corpo de Cristo. 1 Pedro 2,9 fala assim, eles são chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos povo de Deus. Você pode falar, nós somos povo exclusivo de Deus? Você pode repetir? Nós somos povo exclusivo de Deus. Nós somos o povo exclusivo de Deus. É para isso que Deus deixou a igreja de Cristo. Para nós propagarmos a palavra. Para nós ajudarmos uns aos outros. Para nós nos mantermos em união. Para nós ajudarmos pessoas a se levantarem para o reino. E tudo é para o Senhor. Nada é para nós. Tudo é para o Senhor. O propósito principal da igreja é anunciar as maravilhas de Deus, que chamou das trevas para a sua luz. Pode até botar outro slide. Já está. Característica da igreja que devemos ser. O propósito principal é anunciar as maravilhas de Deus, que os chamou das trevas para a luz, para honrar e glorificar a Deus. O Senhor te chamou, né? O Senhor me chamou das trevas para a luz. Que eu possa viver em luz. Que nós, como igreja de Cristo, vivamos em luz. Que radiemos a luz do Espírito Santo de Deus. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite, que é a pergunta que eu fiz para mim. Você exerce misericórdia com seu irmão? Ou você quer apenas receber a misericórdia de Deus? E o Senhor me incomodou muito. Falou, Marcleide, exerça de misericórdia com seu irmão. Compreenda ele. Cuide dele. E Deus falou mais ainda, falou assim, Marcleide, você precisa influenciar pessoas a ter misericórdia também. Se Deus já trabalhou no teu coração para que você haja com misericórdia, você precisa influenciar outras pessoas a terem misericórdia uns dos outros. Porque é isso que eu quero na minha igreja. Eu quero na igreja de Cristo que as pessoas tenham misericórdia uma pelas outras. Que as pessoas não virem o rosto, mas que ao olhar para cada uma haja com misericórdia, com compaixão. O mundo precisa de compaixão. Nós só apontamos os erros. O mundo precisa de compaixão. Não fique achando que a igreja não tem nada a ver com o que está acontecendo no estado. A igreja tem tudo a ver. Sabe por que a igreja tem tudo a ver? Porque a igreja precisa causar impacto onde ela está inserida. A igreja precisa transformar cenários. A igreja precisa mudar rotas das pessoas. Através da pregação do único que pode mudar a humanidade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sabe, queridos, concluindo, meus queridos irmãos, né, amigos, a igreja primitiva se multiplicava, porque ela tinha os pilares, a escritura, né, que depois, pela manhã, o pessoal falou só a escritura, a comunhão, o partir do pão e a oração. A igreja primitiva se multiplicava porque ela tinha essas características nela. Hoje a igreja de Cristo não é diferente. A igreja que pode transformar vidas e impactar este mundo tenebroso é a igreja que vive as Escrituras, que pratica
as Escrituras, verdadeiramente, para impactar esse mundo que prega a palavra e que tem comunhão, que tem amor, que esquece as questões às vezes tão pequenas, mas que o amor de Jesus é que realmente faz a diferença aqui. Hoje, a igreja evangélica não precisa de reforma. O pastor acabou me dando o texto para eu ler no final do culto. Eu nem sabia que eu ia ler pela manhã. E ele me deu um texto para ler sobre reforma. Hoje, a igreja evangélica não precisa de reforma. Ela não precisa fixar as 95 teses na capela do castelo. Ela não precisa, como fez Lutero, para que as pessoas enxergassem e vissem as teses e no que elas estavam errando. Mas nós cristãos precisamos ter o nosso coração reformado. Como assim reformar o nosso coração? Nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus quer nos transformar em discípulos, pregadores da sua palavra. Não apenas com palavras, mas com vida na palavra, vivendo o verdadeiro evangelho. Hoje Jesus quer que a sua vida e para a minha vida, hoje o que Jesus quer para a sua vida e para a minha vida, que o evangelho saia do papel, das páginas da nossa Bíblia e penetrem, sejam cravados nas estruturas do nosso coração. É isso que Jesus quer. Que tiremos a sua palavra daqui e apliquemos na nossa vida, no nosso coração, nos transformando em pessoas que pregam o evangelho, que praticam a palavra, que o evangelho de Jesus você possa ser um conduíte para levar o evangelho de Jesus para iluminar a escuridão. Que você possa ser esse conduíte, você pode ser, você tem capacidade para ser, todos podem ser, aleluia, igreja. Cada um de vocês pode sair daqui hoje com a certeza, eu vou ser um conduíte para iluminar esse mundo tenebroso. Hoje você pode sair daqui com essa missão, só depende de você. Falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser um conduíte para levar a sua palavra. Deus quer homens e mulheres que estejam além das paredes desse templo, que flua a presença do Deus vivo. Isso que Deus quer. Como conduíte limpos, alcançando outras vidas, outros jovens, outras mulheres, outras senhoras. Cristo é a paz que o mundo precisa para as guerras. Cristo é a luz que o mundo precisa para as trevas do pecado. Cristo é a vida eterna para a morte que assola as nossas cidades. É só esse Cristo que precisamos pregar. Então, gostaria nessa hora que você ficasse em pé. Queria que louvássemos ao Senhor com um cântico. Vamos louvar com um cântico ao Senhor. Eu vou estar orando e logo após a igreja vai se sentar. E eu gostaria que nós terminássemos o nosso culto com um cântico também após. Vamos cantar um louvor agora e depois nós vamos cantar um hino. Faltam 5 minutos para 9 horas. Não tem nem a desculpa que está tarde, né? Dedique esses 5 minutos ao Senhor, né? Dedique, né? Vamos ser uns conduítes aqui limpos para dedicarmos ao Senhor nessa noite. Então que nessa noite você seja esse conduíte, eu possa ser esse conduíte, né? Que Deus possa me usar, possa te usar e que nós possamos fortalecer como igreja de Cristo. Amém, igreja? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes de sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta
cante mais forte. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, aleluia, nas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti. Consagra, Senhor, cada vida, Senhor. Dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, glórias ao Senhor. Obrigada ao Ministério de Louvor. Você poderá se sentar nesse momento. Eu gostaria que nós encerrássemos o culto hoje de maneira diferente, tá? Eu vou orar e logo após eu gostaria que nós encerrássemos o culto com um hino que foi escolhido para que nesse momento de louvor e adoração você possa exercer a comunhão, o amor fraternal, e que você cumprimente quem está do seu lado. Escolha uma pessoa que você não fala há algum tempo, conversa com ela, fala com ela, dá um abraço. Vamos louvar ao Senhor. Vou estar orando ao Senhor, tá? Vou estar orando, encerrando o culto, agradecendo a todos que participaram. Chamar o Davi aqui à frente, agradecer o Ministério de Louvor, mídia, som, né? As meninas ali do mídia que foram super atenciosas comigo, tá? Som, filmagem, fotografia, portaria, recepção, iluminação, instrumentista, baterista, todos que participaram desse culto, todos vocês se deixaram dedicação, regência, intercessão, Bebeto que dirigiu, todos. Vocês permitiram que vocês hoje fossem conduítes de Deus para ajudar, para pregar a palavra. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa noite aqui. Obrigada, Deus, pela Tua palavra aos nossos corações. Senhor Deus, permita, Senhor, que possamos deixar fluir a Tua presença. Que a Tua igreja, Senhor, cada dia seja fortalecida na Tua palavra e na Tua presença, Senhor. Que ao entrarmos aqui possamos sentir, Senhor, apenas a presença do Teu Espírito nesse lugar. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada amigo, cada visitante que veio aqui essa noite. Deus, que ele possa, Senhor, sair daqui feliz, animado, porque estamos com Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa rocha, Jesus Cristo é a nossa força, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Jesus Cristo é o nosso tudo. Por isso estamos felizes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o pastor Alexandre, aonde ele estiver pregando, que Tu também, Senhor, leve em paz a sua casa, também com a sua família. Ajude a Igreja Batista Boa Esperança, ajude a cada ministério aqui, que possamos seguir juntos, fortalecidos, como Igreja de Cristo Jesus, até a Tua volta. É assim que te oramos, no nome de Jesus Cristo, amém. Regente? Vamos ficar em pé? Olhando para Cristo, 579 do nosso cantor cristão, como a sugestão da nossa irmã Marcleide. Ruge forte com
contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos o quê? Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, despeço o amor da geração eleita, porque para os seus obreiros concede unção. Grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Marcelene estará na porta recebendo o cumprimento dos irmãos. Boa semana na paz de Cristo Jesus. Amém?